Olá, amigos. Estamos num clube de tênis aqui em São Paulo. Eu falo, o que o Léo Dias foi fazer num clube de tênis? Eu já tô em quadro ou não? Você já tá em quadro. Tá. O que eu vim fazer num clube de tênis? Encontrar ela, Susana Alves. Há muitos anos as pessoas não têm grandes notícias sobre você, porque você preferiu uma vida distante dos holofotes. Sim. Eu sou de uma geração que acompanhou plenamente O boom da o tiazinha. boom da tiazinha, que foi no final dos anos 90, início dos anos 2000. Sim. O Brasil parou. O Brasil parou por causa dessa menina. Eu lembro, inclusive, que eu já cobri o Carnaval do Rio de Janeiro. Já? Já. Você tava lá nessa Tava, época? Tava. Você é muito novo, Léo. Não, eu comecei a trabalhar em 96. Eu era repórter, trabalhava lá e foi a única ocasião em que uma escola atrasou Parou por causa de uma pessoa. Era tanto fotógrafo em cima dela, Ninguém andava. ninguém andava. E você sabe que até ninguém nem quer saber de mim mais de escola. Cara, com tanto foi rebaixada a escola. Senhoras e senhores, Susana Alves. Tudo bem? A Prazer, tiazinha? Léo. Não, né? A Não, tiazinha né? é um personagem, né, Léo? Boa, boa. Cara, obrigado. Cara. Não é mais tiazinha, não é isso? Não, tem assim 25 anos que eu deixei a fama, assim, para poder buscar o meu autoconhecimento, a arte, estudar, terminar a faculdade, fazer teatro, cinema. Eu lembro dessa parte. Aí eu fui mergulhar mas foi tudo muito bom, Tranquilo. foi tudo importante, eu sou super grata, Léo, demais, porque as oportunidades que eu tenho até hoje, eu tenho que dar graças a Deus e à tiazinha. Então não foi algo que as pessoas, acho que viram a minha adolescência, né? Porque eu estava na adolescência ainda, eu era muito nova. E quando a gente é adolescente, a gente fica rebelde, a gente fica, né, malcriado. E eu tive essa parte, eu precisava me negar para poder me conhecer. Porque senão eu teria sido mais a personagem do que a pessoa. E eu sempre gostei de buscar conhecimento e evoluir. Então, nada que me deixe parada, eu gosto sempre do caminho mais difícil, sabe, Léo? Vamos Que é o buscar caminho o caminho aqui pra gente... de aprender. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos passar. Você já jogou tênis? Nunca. Puxa, cara, a gente podia fazer você jogando Mas, cara, aonde? tênis precisa Você de tem um agilidade. porte? O que você faz de atividade física? Treino, Só musculação? só. Mas eu nadei muitos anos. Ah, então por isso você Nadei, tem esse ombro aberto, porte. Vamos lá. Você falou em período Houve um período de negação? Sim, claro, houve. Como é que foi esse período? Foi período de luto. Luto do personagem. Luto do personagem. Tipo, não querer que falem esse nome perto de você. Eu tinha que enterrá-la para poder eu nascer, né? A Susana saber quem eu era. Então eu vivi esse momento de negação, porque o luto, ele foi o que pra mim, Léo? Eu tive que, queimei até umas roupas. Queimou? Sabe o luto que você tem que abrir o guarda-roupa? Mas houve esse momento explícito? Ritual de falar, eu pintei o cabelo de ruivo. Vários tipos de rituais aconteceram para eu poder me conhecer. Porque era como se eu estivesse em coma, sabe? Era como se ninguém mais sabia meu nome. E eu sempre achei meu nome tão lindo, Susana. É lindo. Não é? E o meu significado do nome, o nome hebraico, o nome flor, que é o lírio, né? Susana significa pura como lírio. E eu falava, gente, nem minha família. Só, claro, não minha família íntima, né? Mas assim, né? Primos lá Aí do chamava Nordeste. de quê? Sim. E eu falava, gente, mas as pessoas esqueceram meu nome. Deixa eu te falar, mas eu quero entender esse momento de apagar essa imagem. Você tirou mesmo do armário, botou no lugar e queimou o quê? Não foi tudo, né? Foi Queimou só algumas... o quê? Eu não lembro muito bem porque faz tanto tempo. Máscara? A máscara. Não. Máscara é a única coisa que eu não queimei. Tá guardada, minha máscara. Chicote? O chicote, não sei, deve estar lá. Eu guardo no baú algumas coisas. Você guarda? Sim, ainda bem, né, que eu também não fui tão rebelde assim. Porque eu falo, é a minha história, né? E hoje, eu acho que se eu tivesse queimado tudo, eu teria ficado arrependida. Sim. Graças a Deus que eu não fiz isso também. Sim, porque fez parte da minha história, né? Exatamente. Mas eu precisei lutar. Quanto tempo durou esse luto? Né? O luto, eu acho que uns 10 anos, viu, Léo? 10?
Meu filho, você sabia que um luto, qualquer tipo de luto, pode durar às vezes a vida inteira? Tem gente que perde um parente ou acontece uma coisa... Mas não é o caso, Suzana. Mas, é um gente, personagem só. Léo, você já foi ator? Nunca. Então, os atores sabem o que eu tô falando. É uma entrega muito grande. É muito grande, é muito grande. E você, por todos os personagens que eu faço, depois eu preciso trabalhar na terapia, porque é difícil tirar, é difícil você sofre. É como se fosse um parente íntimo, entende? E às vezes você tem pessoas que até confundem com a vida real, Sim. Entendeu? Como é que foi Vamos explicar esse momento. Eu acho que eu lembro de algumas declarações suas da época, como você foi descoberta e como você chegou no programa. Vamos descer por aqui? Como você chegou no programa do Luciano? Então, eu sempre fiz comerciais para TV, desde criança, fiz balé clássico, né? Estudei no Teatro Municipal de São Paulo. A gente era muito simples, verdade. Sempre muito simples. Seus sou da pais, freguesia do... Seus pais são paraibanos. Paraibanos. Vieram do interior. Muito simples. Muito simples. Meu pai foi usar sapato a primeira vez no casamento dele. Foi usar sapato. E também não tiveram cultura? Eles não tinham informação. Meu pai é índio, né? Praticamente. Porque a minha avó era índia e ele cresceu no mato. Assim, caçando até mais ou menos os 12 anos. Nossa! E eles, para poder sobreviver, para poder comer. E depois ele foi... Minha mãe já era da cidadezinha lá, de Cajazeiras e tal, mas Patricinha a gente fala brincando com ela. Mas os dois eram analfabetos, semi-analfabetos e tudo. E eles casaram e vieram tentar a vida em São Paulo. Aí eu nasci. E aí, como é que você foi descoberto? Depois de fazer teatro? Então, aí fazer balé? Fazer balé, fazer teatro. Desde os 12 anos que eu fiz a minha primeira peça de teatro. Fazia comerciais pra TV e tal, não sei o quê. E então eu sempre estava ligada em testes, em coisas acontecendo. Mas eu fui contratada pelo SBT a primeira vez com 14 anos. Né? Foi meu primeiro registro em carteira. Então eu fui registrada em carteira. Com 14, nessa época, adolescente, criança, né? Eu era uma criança, né? Né? Com 14 anos eu já era registrada. Você quer sentar? Quero. Então, aí de 13 para 14 anos eu já fechei contrato com a SBT. Por isso que eu falo, SBT sempre é um lugar que tem história, sabe? Que é um lugar que me acolheu e foi maravilhoso, porque eu fui ficando madura ali, né? Eu ajudava a minha família, ali eu tinha passe de ônibus, cesta básica, ajudava a família. Cadê a Ellen? Então ela você tá dando a foi volta. começar a ganhar um dinheiro. Aí fui começar, fixo, né? Fixo. Porque... É importante. Era importante, né? Importante. Sempre muito, muito. E aí foi isso. Então, pra mim era uma alegria, minha mãe sempre me acompanhando, tudo. Mas assim, Léo, eu falo pra você que eu, desde criança, eu sentia no meu coração que algo muito grande ia acontecer, sabe? Eu tinha muita convicção de que eu era uma pessoa assim que tinha um talento, uma coisa artística que chamava mesmo a atenção e que era um carisma com a arte. Eu sempre amei a arte, eu sempre me senti diferente, sabe? Mas aí depois eu descobri que era o TDAH. E depois vai falar do TDAH. Mas o TDAH... Não, é só pra dar risada, porque é engraçado. Isso foi engraçado. Mas é o trocadilho, mas você entende o que eu tô falando? Sim, foi uma bandeira que você levantou, uma bandeira forte, importante. Pois é, necessária, né? Mas aí eu achava que eu era especial desde criança. Você achava? E eu só era que não entendi o porquê dessa... Mas você é especial em diversas frentes. Cara, a primeira vez que você entrou no ar, já foi já causou? Foi exatamente por isso. A primeira, não entrei nem no ar, era só um piloto. Nem tinha ido pra TV. Olha que coisa maluca. Você já sacou isso? Não, Todo mundo, porque o público ficou pedindo, porque não sei se você lembra, mas o público de auditório era público dos colégios aqui do interior de São Paulo. Quando eu fui gravar um piloto do H, o programa já existia há um ano, né? O programa já existia há um ano, mas a gente não conhecia, dava zero de ibope, ninguém conhecia o programa. E eu fui... Eles ficaram me ligando porque na verdade eu estava lá por acaso, na produção, por causa de uma amiga que peguei carona. Eu gravei um comercial nessa época que chamava o Netinho, sabe o Netinho? Netinho de pau? Mila. Não, Netinho da Bahia. E eu estava gravando um comercial da cerveja Antártica e aí peguei essa menina, minha amiga morava em Pirituba e era assistente de palco no programa do Hulk.
do H. E aí eu entrei, porque ela tinha, sei lá o que ela tinha que fazer lá, eu não lembro. E a gente ficou conversando lá com o pessoal da produção, eu tava com o meu book. E aí, Seu quê? book, na época era da book. táxi, porque era book e as modelos andavam com book naquela época, mas eu era modelo baixinha, sempre fui, né? Sim. Na verdade eu encolhi, tô brincando. E aí, modelo fotográfico, e comerciais. Aí eu peguei e falei, bom, fiquei lá na produção, comecei a conversar, fazer amizade com as meninas. Ela falou, deixa seu telefone aqui, porque vira e mexe a gente tem algum quadro, alguma coisa e tal. E eu deixei. Mas eu falei, gente, esse povo é muito estranho. Há um ano atrás, antes do programa estrear, eu fiz teste para ser assistente de palco. Ninguém me viu. Só o Theo Werneck, ele fala, é aquela japonesinha, ninguém me viu. Ele chama, até hoje ele acha que eu sou japonesa, Theo. E eu falava, gente, beleza, né? Ninguém me reconheceu, não era para ser, né? Porque se tivesse sido, não teria sido, né? Aí, beleza. Aí, fiquei lá, fui embora pra minha casa. Depois de uma semana, acho que mais ou menos, uma das meninas me ligaram. A Paty fala que eu falo sempre na entrevista que é a Paty Docinho, mas era outra Paty. Só eram duas Paty na produção. Mas eu tenho esse problema de trocar, tá? Nomes. E aí foi isso. Eu falei, não, imagina, como assim? Ela falou, não, é um quadro assim que um diretor nosso viu na Espanha, que usa uma lingerie. Meu Deus do céu, porque naquela época não tinha isso, né? Naquela época não tinha essas coisas de outdoor. Viu na Espanha. O Celso Tavares, que é um grande amigo nosso, né, até hoje, tudo, a gente tem um grupo, né, do pessoal do H no WhatsApp. A gente sempre... Mentira! Não, verdade. O Hulk O Hulk Não, a gente criou tem uns 5 anos, eu acho, uns 4 anos. A gente fez o primeiro encontro antes da pandemia, depois veio a pandemia, agora a gente tá tentando encontrar todo mundo, a gente fez no Rio. E o Hulk não tá no grupo não, né? Tá todo mundo. Eu acho que tá, sim, ele foi no primeiro encontro. Só a Joana que não foi, porque ela tá morando nos Estados Unidos, né? É E Joana aí, Prado, Joana Prado. a feiticeira. Gente, ela não é feiticeira, ela chama Joana A Prado. ex-feiticeira. A ex-feiticeira. A intérprete da feiticeira. Boa! É igual a Carminha. A gente fala, Adriana Esteves, a Carminha. Não é? Pronto, é. É isso. Pronto, é isso, cara, é isso. É isso. Aí, que mais? Onde eu parei? A gente tava falando como foi a seleção. Você veio da Espanha, o projeto. Não, então aí o Celso tava no hotel lá, ele viu num programa espanhol lá, uma menina fazendo essa dinâmica de quiz e depilando e com uma lingerie. Mas não tinha essa coisa da máscara, porque a máscara fui eu, meu acessório que eu agreguei pra me esconder, na verdade. E aí me revelou, né? Mas esse você que teve ideia de se esconder? Ou foi do Luciano? Ou foi da direção? Não, fui eu, porque eu morria de medo. Porque já que eu topei, depois de 3 vezes que ela me ligou lá, falei, mãe, não posso, mãe. Mas minha mãe falou, mas não, piloto. Porque a sua família é conservadora? Não, era eu que era conservadora. Porque já tinha uma família, né, conservadora. Mas meu pai nordestino, né, machista, aquela coisa toda, né? E outra, a gente não via isso, não era como hoje. Entende? Que é mais... hoje a gente é muito mais livre, né? A menina Muito aparecer mais. de lingerie no outdoor e tudo mais. Não, e aparecer ao vivo não, na televisão, toda noite. Não, aquilo foi assustador. Era diário o programa. Então. Era não, diário. E era tarde, sabia? Não foi à noite, não? Isso não? Era tarde? Depois que teve que ir pra Eu noite que me por lembro causa uma do parte- sucesso. Aí já tava bombando e tal, não sei o quê. Mas começou à Eu me tarde, lembro acho que era 3 o horas da Luciano tarde. ele anunciava, era um... Né? Então, aí deixa eu voltar só pra, olha só, tô melhorando, hein? O remedinho tá fazendo efeito. Mentira. Mas é verdade. Aí, olha só, eu cheguei lá no programa, aí a Paty me ligou de novo, semana seguinte, olha, a gente fez teste com várias meninas, mas todo mundo fica falando de você, porque aquele dia que você veio na produção foi o dia que a gente tava fazendo a reunião de pauta de como seria essa gravação, como seria esse piloto. E aí você apareceu lá, morena, que acho que era o perfil mais ou menos que eles queriam. Aí eu peguei e falei, mãe, é o seguinte, eu tô com a faculdade atrasada. Se eu for, de repente eu peço um cachê só. O piloto não vai pro ar, né? Minha mãe falou assim, fechou, é isso, não vai fechar portas. Vai lá primeiro e conversa e vê. Falei, nossa, mas então você não vai, o pai não vai ver ninguém. Não, vai tudo certo, vamos pagar a faculdade. O pai não vai ver. Boa. E aí, ninguém ia ver, né, na nossa cabeça. Lógico. Principalmente nossa família. Isso é fundamental. Isso é né? fundamental, né? Aí, beleza. E os amigos, né?
Porque assim, as pessoas que você cresce, todo mundo não era em biquíni, né, gente? Aí beleza. Era Não, era lingerie. Ah, era lingerie. Essa que era a grande polêmica, né? Ah, tá. Pra mim era grande polêmica isso, né? Aí beleza. Fui lá falei, tá bom, vamos fazer o piloto, acertamos. Só que nesses programas de auditório, eles ficam o dia inteiro gravando com as mesmas escolas. Entendeu? Vários então, programas. assim, vários programas pra semana inteira. Era assim, não sei como é hoje em dia, mas nem sei se tem mais esse tipo de programa. Fiquei lá o dia todo. Só que eu gravei que era o piloto. O primeiro. Entendeu? Nisso, quando eu tava lá quando eu fui durante a semana tirar a medida e tudo, eu perguntei pra eles se eles tinham uma máscara. Porque eu já tava, como eu já fazia teatro, eu já compunha personagens. Então eu já sabia que eu queria botar alguma coisa. Então eu usei o meu salto, era uma lingerie bege, crua, branca, eu não queria preto, porque preto sempre é mais sensual, né? Então eu escolhi a cor, levei um sapato, escolhi a música pra entrar. Música? Eu já então fazia. eles deram muita liberdade. Total. Que bom. Total. Que bom. Até porque nem eles sabiam o que era pra fazer, porque era um piloto, eu não tô tentando entender, não tinha nome, não tinha nada. Ah, não tinha nome? Não. Aí eu fui lá pro figurino, comecei a ver, achei uma máscara de gatinho. Só aparecia a boca. Falei, pronto, é essa. Fechou o rosto inteiro. Aí todo mundo, mas essa máscara é esquisita, né? Você vai entrar com lingerie. Eu falei, eu sou uma super-heroína. Aí vi um chicote de equitação ali pendurado no arquivo lá de roupa, lá de figurino. Aí peguei e tal, e fiquei lá no camarim e tal. E testando? E testando, né? Pensando na performance, escolhi a música da Madonna, falei, Theo, queria essa música tal, pra fazer uma entrada, porque eu tinha que eu era bailarina clássica, né? Uhum. E eu queria fazer uma performance, né? A minha ideia era essa, eu tava compondo, eles me deixaram super livres. Ainda mais porque eu não queria fazer, fiquei falando não. Falei, então se eu puder, o diretor, o LP falou, não, é sua, você faz o que você achar melhor lá. E aí, beleza. Só que tinha uma jaula, eu descia da jaula, era uma coisa muito estranha. Jaula? Descia de uma jaula, do teto, descia numa jaula, quando eu descia, aí eu ia fazendo a performance. Aí eu pedi para colocar um avental de professora. Sabe aqueles aventais que eu já usava antigamente? O jaleco. O jaleco. Que hoje não é mais, né? Sim, não. Hoje é mais doutores, né, que usam, fisioterapeuta, psicóloga. E aí coloquei o jaleco. Aí eu tirava o jaleco, mas isso foi uma apresentação só. Foi improviso. E aí fizemos o quiz, né? E fui embora. Porque é só um piloto, para depois eles assistirem, para ver o termômetro. Nisso a plateia ficou lá, a mesma plateia, todos os outros programas. Então eram 5 programas, eu gravei um. E os outros 4, eles viram que eu não entrava no segundo, viram que eu não entrava no terceiro, eles começaram a bater o pé. Todo aquele povo, quebrando a plateia. Foi aí que eles me ligaram no dia seguinte para me contratar. Porque... E eles começaram a gritar, tiazinha. O diminutivo veio deles, o público que gerou o nome. Porque o Luciano falou assim, eu tô trazendo uma tia aí minha que lá do salão, que eu corto cabelo, que também tinha aquela tia da depilação. Tinha isso antigamente, né? Tinha um negócio assim. E aí ele só falou tia, não porque era um nome, porque os nossos filhos chamam as amigas de tia, titia. Então, nessa época, os mauricinhos usavam mais isso. E o Luciano sempre foi Mauricinho, né? Mauricinho que a gente fala é porque, né, eu sou do gueto, né? Da Zona Norte. Então, a gente não tinha esse negócio de tia, né? Era o nome da pessoa mesmo. Mas tinha um outro público que falava tia. Mas tinha, aí você poderia remeter a tia. Aí, olha só, como foi uma coisa do imaginário coletivo, né? Tia remete a algo de uma certa idade. Você não acha? Então, depois que caiu a ficha pra mim nesse sentido. Você era muito Hoje nova. eu sou realmente uma tiazinha, né? Cheguei no momento da tiazinha, tá vendo? Chegamos a agora ela é uma tia. Eu estou. Tô mais pra vovozinha também. Não. Deixa eu te falar. Mas então, aí você vai no dia seguinte e assina um contrato. Esse dia seguinte... Tipo, ok, não importa. Eu quero saber quanto você ganhava. Aí eu acho que era R$1.500. Por? Por mês. Era muito pouco. Mas
Mas fazia diferença na sua vida. Muito. É que hoje você olha assim, a pessoa fica olhando assim, só isso, né? Não é que é só isso. Muita gente vive Mas, com gente, 1.500 reais. Mas a questão é que você aparecia todo dia na televisão brasileira. Exatamente. Só que era um salário maravilhoso. É ainda, né? Muita gente. Sim, Imagina, meu pai vivia com isso. Mas você concorda que não é compatível? Meu pai sustentou a gente a vida inteira mas não é ganhando um salário compatível mínimo. com uma pessoa que aparece todo dia na televisão, exposta, e que virou uma sensação. Depois você aumentaram? Demorou um pouquinho, mas aumentaram. Pelo visto, não. Pelo visto, demorou uns 2 anos. Os 2 anos já tinha acabado, já saí fora. Não, é assim, mais ou menos, viu? Mas assim, demorou, viu? Demorou. Mas televisão é diferente, né? Porque a gente sabe que a gente ganha dinheiro mais fora, Deixa eu te falar outra coisa. Né? Não, ninguém aqui tá criticando ninguém, não. Eu tô defendendo a Band. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Em quanto tempo ficou o mistério de quem era aquela moça que usava uma máscara e um chicote e depilava? Eu acho que foi pouco, viu? Não foi pouco não, cara. Hã? Alguns meses. Não, sim, foi. Não, é que o pouco pra mim pode ser muito pra você. Mas um personagem que durou quanto tempo? O personagem, com máscara ou sem máscara? Você perguntou. Ficou sem máscara, né? Não, porque eu tirei a máscara uma época. Entendeu? Ah, tá. Então, assim, teve uma polêmica. Quanto tempo até revelar quem era você? Acho que 1 ano no máximo. 8 meses, 9 meses. Acho que foi isso. Porque eu já tava com aquela ansiedade dentro de mim, porque eu já comecei sendo pressionada para ir. Depois eu fui pressionada para ficar, para ser contratada. Depois eu fui pressionada para fazer Playboy. Me chamaram mais de 4 vezes e eu falava não. Depois eu sempre trabalhei na resistência. Acho que é por isso que eu parei rápido, sabe, Léo? Perfeito. Mas você concorda que você é uma pessoa resistente por si só? Não, eu sou uma pessoa, Léo, que só faço o que eu gosto. Eu sou TDAH. Não é só isso. Você é uma pessoa receosa, com o pé atrás. Não, eu adquiri, tipo... na verdade, eu vou falar a verdade pra você, porque eu sou futura psicóloga. Uhum. É o meu cérebro que é assim. Seu cérebro é assim? É assim. Eu só faço o que eu acredito e o que eu amo. Qualquer pessoa que você pode perguntar que tem TDAH, hoje eu sei, hoje eu posso me explicar. Hoje eu posso decidir fazer aqui a entrevista com você, mesmo não querendo. Olha que coisa legal! Como é? Você não estava querendo? Deixa eu explicar uma coisa que é importante a gente explicar. Foca em mim. Não, você entendeu o que eu falei? Eu entendi. Mas vamos não, mas explica quantas vezes eu te chamei pra fazer essa entrevista. 4? Mais? Eu insisti muito. Você não 5? queria. Você ficou muito receosa. Então, mas não é você. Você sabe que não é você, né? Que eu faço isso com todo mundo. Eu sei, amor. Todo mundo sabe que eu sou assim, tá, Léo? Você não tem dá nada entrevista. A ver com você, eu sei. tá? Por que você não dá entrevista? Eu tenho preguiça um pouco. Você tem que ser sincera, né? Eu não posso mentir. Eu tenho um pouquinho de... Tem que ver as mesmas perguntas. Sim. Você sabe. Vamos fazer perguntas diferentes. Tudo eu falo pra ele. Você sabe, né? Porque quem tá na televisão há anos sabe o que eu tô falando. Eu sei. Vamos lá, voltemos. Aí você ficou lá, R$1.500. Mas é mais essa preguiça mesmo, sabe? Porque eu gosto muito de viver a vida. Na família, a vida. Eu gosto de ter meus amigos. Eu gosto de viver a vida, né? Foi a escolha que eu fiz. Então, assim, eu não gosto de ser incoerente. Perfeito. Então, quando eu sou coerente, eu fico tão feliz, madura. Sabe, eu me sinto realizada. E o meu trabalho hoje que eu faço com as mulheres, que eu tento... É essa valorização que eu acho que eu percebo que muitas mulheres estão lá comigo no Instagram sempre pedindo, mas como que você consegue? Como você fala não com tanta facilidade? Ou você é tão assim... né, um pouco, se sente livre, tá bem com as suas decisões. Eu falo, hoje eu vivo melhor com as minhas decisões do que antigamente, porque antigamente eu era muito nova. E às vezes eu abria mão de mim para fazer pelo outro. Não que eu não... Tem um caminho que é fazer pelo outro, que é o que eu faço hoje, que é um trabalho de ajudar mesmo, sem esperar resultado, sem ser financeiro. Eu faço porque eu amo isso, né? Eu faço por amor. Que é aquela coisa do meu cérebro, né? Eu faço porque eu sei que é minha missão. Perfeito. Agora, algo que foge disso, pra mim, dá mais preguiça. Então, eu falei, não, o Léo, quando saiu aquela matéria, eu falei, pô, que legal, porque foi tão positivo e foi Vamos tão explicar o que foi bacana. A matéria. Foi uma postagem que eu fiz e nas redes sociais de um depoimento seu na igreja. Isso, um testemunho. Um testemunho, perdão. Não, um testemunho seu na igreja, em que muita gente
se emocionou nas minhas redes. E você viu uma imensa massa de pessoas... Fiquei assim impactada com os comentários positivos, Léo, de verdade. Que não são normais na internet dos dias de hoje. Não, eu fiquei assim muito impactada. Todo mundo assim, que me conhece na faculdade, os meus amigos, minha família, todo mundo, porque a gente acaba lendo bastante hoje em dia. Assim, antigamente eu não lia muito não, porque eu ainda não estava preparada para ler as coisas. Hoje eu não ligo para nada, eu leio tranquilamente, sabe? E aí foi uma massa... E não me afeta como... E dessa vez, eu já estava esperando... Um ataque. E eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, olha, eu fiquei... Sabe o que isso significa pra mim? É tão importante isso pra mim, Léo. Porque é tão difícil você ser julgado pela aparência, por um personagem que você fez com tanto carinho, mas que é um personagem, e as pessoas te verem como isso muitos anos e não te verem como pessoa, e nem quererem conhecer essa pessoa. Você entende mais ou menos, né? Porque você teve uma época da sua vida também que não foi fácil, né? Não. Na mídia também. E você sabe o quanto que isso afeta o nosso emocional, nos desestabiliza e tudo mais. Como eu passei tudo isso antes de ter essa tecnologia toda, então eu passei na época que poucas pessoas ficavam famosas. Não era como hoje, que milhões de pessoas rapidamente viram influenciadores. Então eu amadureci nesse tempo. E quando chegou esse tempo de redes sociais e tudo isso, e crítica, eu já estava preparada. Para não achar que é pessoal e sobre mim. Ou então aquilo que a pessoa fala sobre mim, eu sofri, porque eu sofri antes. Pelos jornais, de fofocas, porque existia na época que era tudo impresso, né? Sim. Por inventarem histórias que eu não podia me defender. Porque hoje as pessoas inventam histórias suas, você vai lá nas redes sociais e fala, né? A versão real. Eu não tinha esse espaço. Ninguém tinha esse espaço. Agora, esse um ano, eu queria entender como é que foi esse um ano em que você ficou sem dizer quem você era, uma máscara explodida. Como era a sua vida fora da televisão? Fora. Você saía de casa, você vivia, você começou a ganhar dinheiro fora. Eu assinei contrato com a Sony Music, eu fazia muitos shows pelo mundo afora, porque eu levava toda a equipe. Mas ainda anônima? Hã? Ainda anônima ou você só assinou depois de ficar conhecida pelo seu nome? Ah, não, tô falando da... Não, tô falando você tá falando depois? Um ano, você estreou. Um ano só depois que você foi revelar quem você era, seu nome. Ah, sim. Tá. Eu quero saber nesse primeiro ano. Eu acho que aí foi um impacto maior pra mim. Ninguém fez essa pergunta, ó, tá vendo como é legal? A gente tem intuição de fazer as entrevistas certas, nos lugares certos, com os entrevistadores certos. Que aí você me interessa. Por quê? Olha essa pergunta. Ninguém fez essa pergunta pra mim. Foi um impacto. Quando eu tirei a máscara, eu achava que as pessoas iam me conhecer como artista e continuou tudo igual. Nossa. E foi pior, Léo. Você entende? Porque assim... Gerou uma expectativa em você. Isso! E veio uma frustração enorme. Isso! Aí acabou tudo pra mim, entendeu? Aí eu já não tinha Você falou, olha, alegria. agora que eu vou revelar, as pessoas vão saber, vão falar Suzana Alves, vai entender que era um personagem, ela criou, as pessoas vão entender o que eu tava pensando. Ela botou a máscara, ela é autora da personagem, ela tem talento, não. Quem tinha talento, aí era sempre o corpo, era sempre a beleza, era sempre tudo isso que era o grande chamariz, né? Tipo, não existia ali. Tudo bem que eu era uma menina, né? Eu não sabia. Eu tava sempre assim, rindo, né? Porque uma menina de 18, 19 anos, gente. Que maturidade. Nenhuma. Que maturidade, meu Deus. Eu tenho um filho de 18 anos, vai fazer 19 agora. Eu fico pensando, meu Deus. Aí eu olho e bato de frente à minha história e falo, meu Deus. Todo mundo só queria sugar, né? Todo mundo, ninguém estava preocupado com a minha saúde mental. Ninguém. Até porque saúde mental nem se falava sobre isso. Ninguém sabia o que era. A gente fica muito emocionado o tempo todo na entrevista. Frescura, exatamente. Dá um golinho, uma xícarazinha. Põe a xícara pra mim um pouquinho. Você se emociona? Eu me emociono. Sabe por quê que eu me emociono? Obrigada, Ellen. Porque eu fico pensando, Léo, que eu venci. Eu venci minha mente, minha própria mente, eu venci meu corpo, eu venci minhas emoções.
Eu sou uma pessoa hoje equilibrada, entendeu? Tipo, eu venci o medo, eu venci minhas inseguranças. Eu quero entender, nesse momento. Cara, eu fiz pós-graduação, eu fiz doutorado. Perfeito. Porque, assim, claro que Deus, se não fosse Deus, eu nunca teria chegado até aqui, cara. Você tava lá no carnaval, você viu como era a situação. Eu vi. Eu não podia andar sozinha, era cara blindado, dois seguranças, motoristas, eu não podia ir no shopping, não podia ir em lugar nenhum. Então, assim, eu não tinha vida, né? Porque eu imagina, vindo da periferia, brincava na rua o tempo todo. Né? Cresci na rua, brincando de queimada, de pular corda, futebol, vôlei. Na rua, minha mãe ficava lá, as vizinhas tudo sentada no portão, até da noite a gente lá, deitada. Você não sente saudade do momento que você tava com segurança, carro blindado, fama, sucesso, todo mundo em cima de você, causando... Você sente saudade? É? Não, lógico que não. Nada, nem um pouquinho? Meu Deus, nem um pouquinho. Nenhuma partezinha? Nenhuma partezinha. Hoje em dia? Hoje em dia? Imagina, meu Deus do céu, eu falo, a melhor vida que eu vivo é hoje. Não, tudo bem, mas tem alguma parte da fama que te interessa? Uma coisa, não, uma coisa que eu passei, que eu não sabia que eu ia passar, porque quando você joga tudo, você vai, né? Porque você tá com o seu foco, com o seu sonho, com os seus objetivos, né? Só que quando eu fui, eu tava remando contra a maré, ninguém tava me apoiando. A minha dor maior, Léo, não era a dor material, porque nunca me faltou nada. Graças ao meu bom Deus, eu tinha comprado casas e coisas e isso foi a minha segurança, né? E nunca me faltou nada. Claro que eu não vivia como eu vivia de vamos pegar um avião e passar o final de semana em Nova York. Mas isso não chega nem aos perto, nem perto, né? De vontade de comprar uma bolsa importada, nunca tive. Não? Nunca tive. Você nunca foi materialista? Nunca. Eu fui empolgada, porque eu não tinha... E aí todo mundo falava, essa bolsa tá na moda. Aí o maquiador me incentivava. O maquiador me incentivava, o cabeleireiro, quem ia viajar comigo, aí eu bonita, tá na moda, vamos comprar. Entendeu? Mas não era eu, era parte do show. Não era eu, né? Eu sempre gostei de andar de tênis. E até hoje eu ando de tênis, mas naquela época eu também andava de tênis. Eu usava salto na hora de interpretar. Uhum. E festas e tudo mais. Mas é tanto assunto, né, Léo? Olha, já comecei outro, não, mas já eu quero fui pra saber outro lugar. o seguinte. Não lembro mais a pergunta. Vamos lá, eu lembro. Vamos continuar o seguinte. Você falou que comprou casa. Você olhou, não, porque eu tô procurando outra coisa Léo, aqui. eu sou palhaça, sabe? Relaxa. Eu tenho quero um pele saber... longo aqui na sua camiseta. Eu quero saber o seguinte. Você falou que comprou casa. Sim, vai. Com o quê? Com dinheiro da Sony ou da Playboy? Da Playboy você ganhou quanto? Foram 2 Playboys. Léo, eu eu ganhei muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Por exemplo, eu ganhava, tipo, sei lá, mais de R$1 por cada revista vendida. Eu vendi milhões de revistas. Eu fui a única Playboy que ganhou porcentagem, além do fixo dele. E o fixo era quanto? Não lembro. Não lembro? Tem que olhar os contratos. Aí no final das contas, você ganhou mais de 2 milhões, 3 milhões? Sim, mais de 2 mais? milhões. Sim, com certeza. Com uma Playboy? Uma, primeira. A primeira? A primeira vendeu que foi a de máscara. Eu vi. Você tem 2 Playboys entre as 10 mais vendidas da história. Tipo, eu tô em segundo e terceiro lugar, alguma coisa assim. Por aí. Enfim, mas isso é coisa do dinheiro. Tudo bem, mas assim, e a Sony? Eu tinha perguntado... a Sony também, nossa. Eu vendi 250 mil cópias. Mas você ganhou também Também, mas também não lembro. Mas também não lembra? Não, porque... O que você fez? Sabe por quê? Não era eu que lia, que fazia, né? Não? Léo, eu tinha 19 anos. Você acha que meu filho de 19 anos hoje vai lá assinar um contrato milionário? Mas alguém não falou pra você, olha, você ganhou tanto. Fora do TDAH, né? Que você esquece muita coisa. E a gente vai falar ainda do TDAH. Agora, gente, olha... O que você comprou? Tanta coisa. Eu comprei a casa dos meus... Primeira coisa que o meu sonho, que eu falava quando era criança, que eu ia comprar pro meu pai, era um sítio. Meu pai, fazenda, assim, ele adorava cavalos, bichos. Meu pai foi criado no mato, né? Uhum. E aí ele tinha toda bode, tinha tudo. E eu comprei pra ele em São Roque. Fiz a primeira coisa, foi a promessa que eu tinha feito pra ele. E eu comprei. Depois eu comprei apartamento, comprei tudo lá na freguesia do Ó, comprei casa, porque a gente era de lá, né, da Zona Norte. Cachoeirinha. Aí comprei tudo lá. Depois, um dia eu cheguei em casa e tinha multidão de pessoas em frente à minha casa, eu não conseguia entrar.
Mas em que Aí eu momento? consegui entrar. Como é? Em que momento? Na rua que eu cresci. Não, mas em que momento da sua vida? Você ainda tava no logo. ar? Antes do carnaval. Ah, Isso, então- antes, isso já Tá. tava bombando Muita na gente televisão. na porta da tua casa. Na porta da minha casa. Aí eu não podia entrar, mas e se eu conseguia entrar, eu não conseguia sair. Aí tive que loucura. alugar um apartamento correndo ali na cima da Oscar Freire, Alameda Lorena. Correndo, e aí fui pra lá. Porque eu não tinha como mais entrar na minha casa. Mas eu não saí da minha casa porque eu queria sair da minha casa na freguesia do Ó. Eu tive que sair, fui obrigada a sair. Que horror. Porque eu não tinha como entrar. Aí me Que horror. Que vida é essa? É maluco, né? É maluco. É maluco. E aí eu não conseguia respirar, né? Então eu acho que isso pra mim foi mais assim, ainda mais com o meu jeito de ser, que eu ia pra praia, queria ir pra praia com as minhas amigas, né? Fazer farofa, a gente ia sem saber se, né, se divertia, passava o dia na praia. Ia pro shopping, saía pra, né, um bar com as amigas e tudo. E eu não tinha mais a minha vida, de repente eu ganhei tudo que eu queria ajudar minha família, eu queria que meu pai tivesse um carro, mesmo meu pai não dirigia, não sabia dirigir, a gente não tinha telefone em casa, não tinha o telefone acho que a gente tinha depois de quase antes da tiazinha, mas assim, não tinha. Então eu falei, não, quero dar um carro para minha mãe, dei um carro para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, mesmo sem ninguém dirigir, mas eu tava lá na garagem. Eu era muito nova, Léo, eu achava que era assim. Eu comprei uma cobertura lá na época, depois do sítio, eu fui comprar aí comprei uma cobertura no Pacaembu, sei lá, 1.000 metros quadrados, sei lá. Enorme. A piscina, era o tamanho da piscina, uma piscina assim, sei lá, daqui, era uma piscina assim, era da cobertura, né? Imagina uma piscina já grande, 30 metros, Na cobertura. na cobertura. 1.000 metros quadrados é enorme. Não, porque pra morar todo mundo junto. Morava meu irmão com a esposa, meu sobrinho, morava Mas eu, a minha mãe. cobertura ainda existe? Você vendeu? Existe. Não, eu vendi na época não, vendi há pouco tempo, que depois eu comprei uma... Porque não tinha anexo, né? Assim, uma cobertura surreal. Porque eu via na televisão, nas novelas, que as famílias moravam juntas. Gente, como você era inocente. Eu era muito inocente. Muito. Aí eu achava que todo mundo, entendeu? Todo mundo tinha suíte e com banheiro dentro do suíte. E aí as fregadas, né, todas usavam aquela roupinha. Imagina, gente, eu botar roupa de tudo, né, mas fazer igual novela. Olha. Você queria viver uma real. vida de novela. Não é que eu queria, eu achava que isso era a vida de rico. Pô. Não foi de propósito, Eu não. imagino, Tanto sabe que quando eu acordei, sabe o que eu aí a imagino? ficha, eu falei, vou mudar daqui. Todo mundo vai pra cada um pra sua casa. Comprei casa. Falei, meu Deus, eu fui enlouquecendo. Aí eu fui vendo que na vida real não dava certo. Não dá certo morar com a família toda, né? Agora, sabe o que eu imagino? A frustração enorme que você passou. Em vários sentidos. Várias frustrações. Vários Você consegue sentidos. imaginar, né? Consigo. Poucas pessoas conseguem saber, Léo. Quando a gente recebe assim, que as pessoas falam assim... Você entende quando eu falo pra você que eu sou uma vencedora? Não, Que eu sem tenho dúvida orgulho nenhuma. das escolhas que eu fiz? Porque a gente sabe de tantas celebridades, né? Icônicas, assim, mulheres assim que, né? Foram grandes artistas, assim, mulheres que marcaram a história. A gente sabe de homens também, por exemplo, Michael Jackson, Marilyn Monroe, tanta gente assim que passou por isso. Por que eu ligo essas pessoas à minha história? Uma amiga minha me ajudou a fazer essa conexão já na época que eu tinha deixado, já uns 26 anos atrás, isso ela me falou. A Luciana Ferreira, que é filha do Ferreira Goulart. E a gente caminhava muito juntas e ela é muito poeta, né? E eu também sempre fui uma pessoa muito poeta. E eu gostava muito de escrever, me formei em jornalismo. E a gente escrevia muito e ela falava, me deu esse livro, ela falou, vai lendo. Lu, te amo. E eu falo, olha, eu era tão nova, mas eu já estava ali estudando sobre essas celebridades com a ajuda das pessoas que estavam, os poucos amigos que ficaram do meu lado, que não estavam ali pela personagem, né? Mas estavam ali pela Suzana, porque elas amavam estar comigo, amavam o meu jeito de ser, né? E eu amava a companhia delas, então ali eu fui fechando um ciclo ali de pessoas que me ajudaram a ter essa consciência de o que é você ser uma pessoa mais desejada no Brasil em todos os aspectos e você entrar na porta do seu quarto e você está triste.
Você não tá alegre, não tá feliz. E aí você conseguir vencer tudo isso. Lembra que a gente parou naquela história que eu falei da perseguição, do que eu senti em relação a quando caiu a ficha de que eu tava... Porque eu me aposentei, vamos dizer assim, só que depois, até então, para encarar isso, você falou, você não sentiu saudade da fama, as pessoas te reconhecerem na rua? No começo, Léo, não. Porque no começo eu só queria mesmo que ninguém me reconhecesse. Eu queria voltar a ser anônima. Esse era o meu objetivo. Esse virou meu foco. Então eu falei, vou morar fora. Aí fiquei um tempo nos Estados Unidos, em Los Angeles, depois fiquei um tempo no Canadá. E meu objetivo era esse, sumir. Então eu não estava sentindo falta daquilo lá, daquele glamour todo, porque a minha vontade era sumir. Porque eu estava entrando numa depressão. Exato. Nesse tempo da tiazinha, você se relacionou com alguém? Eu fiquei 7 anos, né? Com o Heriberto, o Leão, na tiazinha, né? Já era? Foi, não foi. Não, na época, assim, do começo eu não conseguia, né? Não, imagina. Claro que eu tinha imagino que você não conseguia entrar em casa, amada. Mas você eu não conseguia entrar em casa. Você acha que... Então, mas isso foi uma das coisas também. Eu falei, gente, como é que eu vou casar? Se nem namorar eu consigo. Porque eu não tenho paz. E ninguém chega em mim. Ninguém conseguia. Mas nem sozinho, cara, meu. E os shows que eu ia fazer, por exemplo, eu fiz um show, que eu até comentei isso na Veja, não sei se foi na Veja onde eu comentei, que os meus amigos, né, eram a minha produção, era a minha camareira, a minha melhor amiga, e aí começou a minha perceber que sua vida estava cercada só do seu trabalho. E para eles também, porque eles também não tinham pausa para ficar com a família deles. Sim. Não tinha, né? Então todo mundo ali era trabalho. E no começo era até divertido, só que a gente não curtia os países. Eu fui pro Japão, fiquei 2 dias no Japão. Não me pode uma coisa dessa. Eu nunca teria deixado fazer isso com uma pessoa. Eu pararia a agenda dessa pessoa, se eu fosse empresário, se eu fosse produtora. Pessoa vai conhecer o Japão Trabalhe e vai curtir. Fiquei mais tempo no avião do que lá. Foi 2 ou 3 dias no máximo, porque eu tava lá dando entrevista, fazendo show para brasileiros no Japão, aquela coisa toda. Que loucura. Que foi muito legal, gente, mas assim, é muito rápido, entende? Eu acho que muitas mulheres artistas que sabem, principalmente cantores que têm mais essa programação, de, né, Léo, fazer show, tá? Hoje, 3 shows numa cidade, eu fazia assim aqui, Manaus, não sei aonde. Então você ganhou muito dinheiro mesmo. Você tinha dúvida, né, Léo? Eu tinha uma certa dúvida. Sério? Sabe por quê? Porque eu vi muitas mulheres famosas, só que tinham contratos muito rígidos. Por exemplo, as meninas do Tchan. Elas ganhavam um pouco da Playboy, porque boa parte Mas, da Léo, eu não porcentagem... tinha isso. Não tinha. Porque ninguém Luciano me criou. não ganhou em cima de você. Nada. Ele ganhou muita coisa, tudo que ele tem hoje. Tá louca. Não ganhou. Não ganhou em cima da sua Playboy. Ele ficou conhecido no Brasil inteiro, que todos nós ficamos. Não, eu quero dizer o seguinte. Não. Porque é o seguinte, os empresários do El Chan ganharam em cima das Playboys, da Sheila Mello, da Sheila Carvalho. Não existiu isso. Não? Nem um real. Acho que é por isso que eu e o Luciano a gente nunca... Porque eu tenho certeza que foi por isso que ele criou a Feiticeira. Ele sabe disso, eu não tô mentindo, ele fala isso, todo mundo sabe disso. Quem sabe, a real sabe. O quê? Porque ele não tinha... O que aconteceu comigo foi algo fora da curva. O que aconteceu comigo, deu fama pra ele, deu fama pra produção, pra todo mundo ali, se deu bem numa emissora, em um lugar, virou... Todo mundo. Até hoje nós somos amigos, todo mundo. E a gente sabe o quanto que a tiazinha foi importante na vida de todas as pessoas. Durante um ano, o programa dava 0 de Ibope. Para Bandeirantes, 7 pontos de Ibope, 8. É muita coisa, entendeu? Então, ali todo mundo ficou conhecido. Então, foi bom para todo mundo. Só que o Luciano não foi meu empresário, entende? Porque não tinha... Ninguém pensou nisso, foi natural. Você tá entendendo? Foi natural. Mas na época, cara, muita gente ganhou em cima. Só que ele quis, aí ele falou, aí todo mundo ficou na orelha dele, né? Os amigos dele, não, mas como pode você? Porque aí ele ficou conhecido, aí todo mundo ficava na orelha dele. Ele também era novo, ele também estava lá querendo uma luz, buscar, né, um lugar ao sol. E aí ele
o programa começou, bandas maravilhosas, todo mundo maravilhoso, o programa maravilhoso, tudo maravilhoso. Aí ele foi pra Globo. Não, aí o que ele fez? Eu não sabia da existência da feiticeira. Eu fiquei sabendo na hora dela entrar, porque ninguém me contou. Então, assim, a história era o seguinte, era que ele precisava ter uma pessoa que ele pudesse ser o empresário, né? E foi a história da Joana. Aí já é uma outra história, que até eu estava falando com ela esses dias, e eu estava falando porque ela passou outra, apesar de ser personagens parecidos, mas foi outra história, entendeu? Porque aí ela tinha, o Luciano era empresário de tudo, todas as marcas dela, dos produtos, o Luciano não tinha nada a ver com a minha história, eu que tive que ir atrás de empresário. Veio um empresário, na verdade, na minha vida que me enganou, que apareceu lá e fez eu assinar um contrato sem saber, porque o cara... Opa! Sempre tem essas coisas. Opa! Nem vou entrar nesse assunto, não dá ibope pro cara. Aí, enfim, tudo isso aconteceu. Depois, graças a Deus, o LP foi meu empresário, que era o diretor do programa, porque o LP era a pessoa mais sensível, honesto, né? E aí depois do LP, só que o LP também não tinha experiência como empresário, então também errou sem saber, porque também não tinha experiência. Até o Del Rangel, que era o diretor das Aventuras da Tiazinha, foi um dos diretores, me apresentar o Heriberto, pai do Heriberto Leão, para consertar a bagunça toda, né? Então quem me ajudou, na verdade, me ajudou foi a Marília Gabriela, que foi ela que me apresentou o Sérgio Dantino, porque quando eu fui no programa da Marília no auge, a Marília ficou chocada quando ela me conheceu. Me chamou no camarim dela depois da entrevista e falou, eu quero te ajudar. Porque até então eles iam nas... Porque quem ia nas... Era o Luciano que ficava mais na mídia. Claro. Eu, uma menina. Quando a Marília me conheceu e viu quem eu era, ela viu que estava incompatível as histórias e que eram contadas lá. Aí a Marília falou, não. Então, até hoje a gente é amiga, ela fazia pilates no meu estúdio de pilates, a Marília, até hoje a gente se fala, ela tá escrevendo no meu livro também, que a gente vai lançar a biografia ano que vem. Aí, Léo, então essas pessoas mais maduras me ajudaram. Antônia Bujanra. Nossa. Antônia Bu. Eu sei, Deus sempre foi muito bom comigo. E o pai do Heriberto te empresariou? E aí aí o Heriberto, ele me ajudou com tudo, né? Ele era economista. O Heriberto, formado em Harvard, era empresário da Regina Duarte. Então, eu já tinha comprado algumas coisas, depois eu comprei mais algumas coisas com a assessoria dele e tal. E o Del Rangel me deu esse presente, né? Maravilhoso, que foi o Heriberto, que era já um empresário artístico. E, além disso, até hoje, né? Eu sou super amiga da Thelminha, que é a esposa dele. Ele faleceu já, o Heriberto. Mas o Heriberto Monteiro, ele sempre acreditou em mim, ele sempre viu o talento, ele cuidava das minhas coisas, das receitas. Ele que desfez contratos errados. Ele que fez todo, sabe, as coisinhas organizadas. E daí pra frente eu fui aprendendo a lidar com as minhas coisas, com os meus trabalhos, porque até então, ele foi um pai pra mim, eu falo isso, né? Perfeito. E foi através dele, obviamente, você conheceu o Heriberto Leão? Foi. No começo do trabalho já, fui assistir a peça do Eri. E vocês ficaram juntos quantos anos? 6? Ai, por aí. 6 anos. Tempo. Sabe que eu mandei, por isso que eu tô abrindo o celular, aí você acha que eu tô... Não, é normal, você estudou, né, pra estar aqui. Não, mas eu mandei mensagem pro Hulk. Ah, ele mandou o quê? Vamos ouvir o áudio. Não, escreveu. Ele não quis, ele é muito educado, né, o Hulk? Muito educado. Ele é. Tenho muito carinho e respeito por ela. E que bom que você vai entrevistá-la. Nós nunca nos encontramos nem falamos nas últimas décadas. Acho que seria estranho esse reencontro. Seria um depoimento. Um depoimento que eu pedi, sabe? Agora, o que é importante ressaltar. Você ficou com ciúmes quando surgiu a Joana Prado? Lógico. Oxe, eu tinha 18 anos, estava no auge, ninguém me contou nada. A tiazinha vê, de repente surgia a feiticeira. Claro, aí surtou. Você surtou? Não, eu nunca surtei. Eu não sou uma de surtar. Não? O que você fez? Chorei. Eu era uma criança. O que uma criança faz? Quando eu não fiquei... O problema não era a Joana. Eu estava magoada porque o LP não podia falar, porque o Luciano tinha pedido para ele não contar. Eu fiquei magoada porque todo mundo sabia, menos eu. Isso eu fiquei chateada. Isso é péssimo. Hã? Isso é péssimo. Você me entende? Entendo. Aí como que a menina não tem culpa de nada? Ela não podia contar. Mas aos 18 anos você tinha noção de que a menina não tem culpa de nada? Não, mas eu não fiquei...
Você fica revoltada com a situação. Tipo, foi a parece situação. uma punhalada. Isso, eu fiquei com a situação. Tanto que a Joana, eu conversei com ela, a gente falou sobre isso, porque eu pedi para ela escrever para minha biografia, né? Tem várias pessoas que estou convidando para escrever. É só uma aspazinhas assim. E aí, ela não sabia até hoje que eu não sabia. Nossa. Ela só ficou nessa conversa nossa, ela ficou sabendo. Você só soube no dia? Ela ficou emocionada, ela chorou, ela ficou... Nós ficamos assim, né? Porque ela falou assim, eu não sabia, cara, senão eu teria conversado com você. 2 crianças, né? E aí, cara, eu pensei numa coisa. Todo mundo era criança. Mesmo o Hulk, todo mundo era jovem, era uma produção de pessoas jovens. Então, assim, era só jovens que tinham acabado de sair da faculdade, os que estavam na faculdade. Então, gente, estava todo mundo... Eu amo cada pessoa dali, sabe? Eu tenho muito respeito. A gente está ali. Você entende hoje várias coisas? Eu entendo várias coisas. A eu maturidade entendo faz isso. que a televisão também é uma coisa que promove isso, né, Léo? Sim. Então, você não... Na época eu fiquei chateada porque eu era uma menina, apesar de já estar na televisão desde pequena, mas a gente era ingênuo, né? A gente... Claro. Poxa, então eu entendo isso, hoje em dia entendo isso e tudo mais. Hoje eu falo disso, nunca tinha falado isso publicamente, já falo isso, falei em outra live, sempre falo isso, conto essa história. E acho que foi uma necessidade do Luciano também de se encontrar como artista, porque até então ele era visto como um Mauricinho que tinha boates pela cidade e que estava pagando, assim, tendo um programa que ele mesmo financiava, que ninguém, né, assim, conhecia. Então ele estava buscando a identidade dele também, né, tentando. Então ele aproveitou uma oportunidade muito bem de que aconteceu uma coisa, uma fama minha repentina, mas que tinha uma estrutura, porque para mim não era repentina, porque eu já era atriz desde 3 anos de idade. Então para mim já era algo consolidado, apesar das pessoas verem a primeira vez achar que eu do nada ali. Mas eu fazia já... Mas eu entendo hoje que ele estava ali tentando também se encontrar como artista, para ele ser valorizado. Então ele fez isso para ele ser valorizado dessa forma e para ele também ter lucro em cima disso. Porque ninguém ali podia ter lucro sobre a Tiazinha, porque a Tiazinha foi algo que tinha que acontecer e aconteceu no imaginário coletivo. Tanto que o público que colocou o nome de Tiazinha, tanto que eu fui lá na hora e pensei na máscara. Então, ninguém estava preparado para isso. É o personagem mais despretensioso da história que parou o país de uma maneira involuntária. Para né? você ver. Por isso que eu sempre lembro de Jung. Com essa coisa mesmo do inconsciente, sim, eu acredito. E aí aprendi em Jung. Você entende? Não é tudo a intencionalidade, e eu falo para as pessoas sobre que não existe coincidência, né? A gente vai gerando realmente as coisas na nossa mente. A gente realmente vai projetando. Eu projetei a Tiazinha antes da minha adolescência, sim. Eu achava que eu tinha um corpo da Globeleza, sim. Eu tinha esses pensamentos. E eu achava linda, mas eu falava, nossa, ela tem um corpo igual ao meu. Porque era uma coisa natural, era um corpo leve do bailarino, da bailarina, tal. Nunca tinha feito musculação na vida. Aliás, estou tentando começar, porque não tem jeito. E depois tem que começar depois dos 40, viu? Aí, mas assim, eu tô falando assim porque nada foi estruturado como a gente... vamos malhar para ficar musculoso. Entendi. Tá vamos fazer uma plástica para... para poder ficar bonito ali e vender o produto aqui. Vamos usar lingerie. Não, foi uma coisa que trouxe daqui, eu trouxe o que eu já tinha da minha história, o outro trouxe... Foi um improviso. Foi assim que aconteceu. Um acaso. Mas eu não acredito em acaso. Você não acredita? Não. Não acredito que eu tô aqui conversando com você por acaso. É o quê? Deus? É Deus. Tem uma palavra que a gente tem falado muito, que eu amo e que é do Jung também, sincronicidade. Sincronicidade. Eu acredito em sincronicidade. É um movimento, né? É um movimento que faz os encontros. Já sentiu isso? Quando você está pensando numa pessoa que você não vê até ela te liga? Muito. Isso é sincronicidade. Vamos falar da sua conversão? Claro. Como é que ela aconteceu? Bom, eu com 4 anos de idade eu ia para a igreja com a minha vizinha, igreja? Que era missionária, o Brasil para Cristo, que era na minha região, ali onde eu morava. E daí eu ia para a igreja católica com a minha outra vizinha.
Eu sempre fui uma criança espiritualizada, assim. Sempre? Sempre, Sempre buscou Deus? sempre. De pequenininha eu olhava para o céu e eu olhava para as estrelas e eu imaginava esse infinito e conversava com Deus, mesmo sem ir para a igreja. Eu já tinha isso dentro de mim. Ai, desculpa. E aí eu veio uma... Normal. Aí depois, uma época minha mãe estava com depressão, e eu levei ela pequenininha, e ela começou a ter mais fé, a mudar a vida dela. E a gente passava Natal, Ano Novo, cresci na igreja. E aí depois, aos 15 anos, eu comecei já no meio artístico, já no teatro, já querendo conhecer. Meu pai era muito rígido, aí já saí da igreja. Se afastou? Me afastei. Afastou de Deus? Me afastei da igreja. Diferente. Mas faz bastante diferença também. Eu não sabia, eu sempre fui contra a igreja depois que eu comecei a ver umas coisas estranhas na televisão, nas coisas, umas pessoas, eu fiquei assim com a igreja, sabe? Com o pé atrás, cética. Aí eu também queria me encontrar, eu não queria me batizar por conta da minha mãe ou por conta... Eu queria ter o meu encontro com Deus. Aí eu fui pro budismo, aí fui fazer yoga, fui pra Índia, estudar budismo, fui estudar o espiritismo, Saint Germain, fui estudar todos os lugares, tudo que eu fui estudar. Eu encontrei Jesus nesses estudos todos. E aí Todos falei, levavam no mesmo lugar. ao mesmo Senhor. A Jesus Cristo. Sim. Aí eu falava, caraca, eu tava na praia, eu lembro lendo um livro do Saint Germain, e eu falei, gente, é tudo sobre ele. Tudo. Tudo sobre ele, ele que criou tudo, tipo, ninguém inventou nada dessa coisa de amar o próximo como a si mesmo, da humildade, de não sei o quê, é tudo ele, todo mundo copiou ele. Aí eu falei, quer dizer que eu tô no caminho. Aí eu ia caminhando tranquilamente, até meu pai ter câncer. Isso eu já tinha deixado, tá? Já estava no teatro com o Juca de Oliveira, estava com uma peça em cartaz. Mas, tá, já tinha deixado? A fama, Tá. né? A história da tiazinha, tudo. Tá. Já tinha deixado há uns 3, 4 anos. Aí nessa que meu pai ficou doente, que eu estava em cartaz com a peça do Juca. Ele teve o quê mesmo? Câncer no estômago. Tá. Aí eu ganhei um livro de uma amiga, porque eu sempre andava com a minha Bíblia na mão, eu andava na mão, né? Difícil era ler, mas eu lia, eu escrevia, eu sempre gostei de diário, desde criança. Hoje tem nome para isso, né? Hoje as pessoas fazem terapia da escrita. Hoje é uma técnica, mas como eu sempre gostei, a poesia e eu escrever era o meu escape. Sim, seu criança. ato de desabafo. Meu ato de desabafo. Então eu Pra tinha minha você agendinha mesma. com a chavinha ali fechada. Tá. Você tinha também? Era o máximo. E aí, e sempre tive. Então eu tenho até hoje caixas de cadernos com as minhas escritas, com os meus desabafos, de todas as fases da minha vida. E isso me ajudou muito, 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 muito. Quando meu pai foi diagnosticado, já que ia viver só 2 meses a 3 meses, que ele ia morrer, eu ressignifiquei toda a minha vida de alimentação. Porque aí levei meu pai no meridólogo, eu comecei a tratar. Eu já era uma pessoa que já vivia saudavelmente, mas eu comecei a estreitei mais a minha alimentação e a dele. Aí ele trouxe eles para minha casa para cuidar dele e mudei toda a alimentação dele. E comecei a botei meu pai para dormir comigo na minha cama, porque essa casa, o quarto era maior, era o meu, e eu queria que meu pai ficasse na melhor cama, e eu fui... Você passou a dormir na cama do seu pai? Ele passou a dormir na minha cama. Que entrega. Então, eu sempre fui assim, intensa, por isso que você me conhece um pouco agora, né, Léo? Uhum. Então, não é frescura, né? É o meu jeito de ser mesmo, eu me entrego mesmo. E aí eu fiquei com meu pai esse tempo todo. Não, só que o médico tinha dado 3 meses de vida para ele. Quando a gente comecei a fazer o tratamento da alimentação saudável nele, e claro que foi Deus, mas meu pai viveu 2 anos até morrer. Ué, tinha previsão de? 3 meses. Porque já estava desse tamanho o câncer, ele já não tinha como operar, já tinha linfoma, já estava com diástase. Então diástase não é... Metástase, E aí já estava tudo contaminado. Então, eu sei que a alimentação ajudou bastante, sei que Deus ajudou bastante, porque nesse tempo meu pai se apegou a Deus e firmou com Deus. E ele ressignificou toda a nossa família, ele conversou com todo mundo, ele pediu para todo mundo, ele chamava cada dia um no quarto. Então, a gente teve todo esse tempo de elaborar muita coisa.
na nossa vida. Isso é importante, né? Foi muito importante. E aí, nessa elaboração, eu estava lendo um livro que uma amiga me deu, que eu te conheci num retiro, porque eu não ia à igreja, mas eu estava sempre conectada ali em algum grupinho de algumas amigas que também buscava leitura bíblica e tal, misturava filosofia, até essa época eu estava no Antunes também, ensaiando a Pedra do Reino e tal, e eu estava meio que misturando filosofia com teologia e estava buscando. Aí minha amiga me deu esse livro que chama Uma Vida com Propósito. Quando eu li esse livro, eu tive uma visão, com Deus ele apareceu para mim, assim, na leitura eu tive uma epifania e Deus falou por que eu tinha nascido. Aí quando eu entendi, aí aos prantos eu entendi por que eu tinha nascido. Por quê? Porque eu tinha uma missão. Eu nasci com uma missão de amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e de levar tudo a minha história. Eu entendi a minha identidade. É como se, assim, até então eu não tinha propósito. Agora eu tinha um propósito. Uma missão. É uma missão. E eu sabia qual era a missão porque eu tinha que levar vida para as pessoas que não tinham vida. Então era assim, levar comida para a África, era para o Nordeste, era para o sertão, era levar Deus para as pessoas, era ressignificar a vida das pessoas que estavam mortas para elas viverem na vida. Não porque elas estavam mortas fisicamente, elas estavam mortas de viver uma vida sem sentido. Aí Deus falou assim, não, qual é o sentido? O sentido da sua vida é esse. Aí acabou. Aí desde esse dia eu venho vivendo uma vida com sentido. E o que já tem 20 anos. 20 anos. Então você faz... De 19 anos. Você faz, então, essa sua entrega pessoal a essas pessoas de que maneira que você faz essa entrega? Na verdade, Léo, eu comecei a entender que eu precisava viver uma realidade... assim, descer do pedestal, sabe? Sabe aquela coisa da pandemia? Que todo mundo falou, agora as pessoas vão mudar, que agora as pessoas vão dividir com os pobres, que agora as pessoas vão ver que não é só sobre elas, que vão... Todo mundo achou, né, que as pessoas iam ficar menos arrogantes e tal. E aí, nessa época, eu tive essa... Eu falei, eu quero ir pra África, eu quero ir pro sertão, eu quero pro... E eu comecei a ir. Aí tava tendo um negócio lá, um evento lá no sertão do Nordeste. E minha amiga falou que queria ir. Eu falei, não, mas eu quero ir pra África. Ela, aqui o Brasil é uma África, vamos ver aqui qual a situação. Aí eu falei, nossa, tá bom. Aí ela falou, mas você precisa ir com autorização, tem que ser pessoas que já estão ali, já vivendo ali, sabe? Não é assim, tem que fazer um curso, tem que fazer isso aqui. Eu falei, não, vamos fazer o que for preciso pra eu poder me preparar, pra eu começar... Bom, eu só sei que 3 meses, sei lá, depois meu pai faleceu, aí depois que ele faleceu, tal, eu estava no meio do curso, ensaiando uma peça com Antunes, eu deixei a peça e fui pro sertão. Era o meu maior sonho fazer uma peça com Antunes Filho, e eu fiquei 3 meses no CPT, que eu fiz teste com mais de 1000 meninas, passei com 20 vagas, e aí depois que eu fiz o curso com ele, acho que 6 meses, algumas pessoas só foram convidadas para fazer a peça Pedra do Reino do Ariano Suassuna com ele. Era um marco, assim, para minha história. Vindo ali de uma personagem e me tornar uma grande atriz no teatro com Antônio, assim, imagina, né? No Sesc. E eu larguei do Antunes. Eu falei, bom, Antunes, se você me quiser de volta, quando eu voltar, mas eu tenho que fazer minha missão. E aí eu fui, cara. Quando eu voltei, ele mandou embora. Lógico. Mas fiquei um mês lá. Seu coração estava preenchido. Estava preenchido. Então foi uma renúncia necessária para aquele tipo de vida que eu estava escolhendo ter. Que vida mesmo, né? Não ficar só esperando a plateia bater palma para mim. Porque até por isso que houve esse rompimento, que eu acho que foi importante. O que eu mais queria, me tornar uma grande atriz, reconhecida. Eu queria fazer teatro com o Zé Celso, com o Antunes, eu queria fazer teatro só com os melhores, né, lógico, cinema e tudo mais. E depois eu acabei fazendo, porque eu fiz cinema com os melhores, entende? Sim. Tipo assim, não é porque eu
escolhi o caminho da minha missão, de levar amor São e coisas aprender. que São podem coisas ser que paralelas. podem ser paralelas. Perfeito. E você pode estar plena como profissional e também plena como uma pessoa espiritual. Por que não? Perfeito. Né? Houve, eu imagino tô que com houve sede. diversas manifestações de Deus na sua vida. Além da sua entrega. Você presenciou, você pode citar aqui como Deus se mostrou presente na sua vida? Posso. De que maneira? Em que momento Coisa você que eu mais posso te falar sobre isso. Mas eu quero momentos muito marcantes da sua vida que foram decisivos por conta dele. Primeiro que eu não podia engravidar, né? E Deus me deu o meu milagre. Então isso aí pra mim, Mas comprovadamente, sim, claro, cientificamente, total, né? Além da trombofilia, ainda as 2 trompas obstruídas, né? E a trombofilia é uma doença, é super séria a trombofilia, porque você o bebê não consegue se alimentar. Então eu tive, sei lá quantos mil, abortos eu tive durante a minha vida inteira. é mesmo, Entendeu? involuntários. Então é muito sério isso. Muito. E aí você conseguiu. Mas quando você recebeu a notícia da gravidez, você não se assustou? Não, é que eu estava tentando fazer Tá. FIV, né? Ah, Porque já estava com mais de 36 e não, né? Porque a gente fica esperando um milagre. A gente tá falando de milagre esses dias, sabe, Léo? Eu e uma amiga. A gente fica esperando. O que eu não gosto muito desse circo todo, assim, que a gente vê e que atrapalha muito as pessoas, a vida da igreja, porque a gente vê muitas pessoas assim, né? Tipo, sempre esperando um milagre. Aí, às vezes, ela tá com Deus só para buscar um milagre, né? Não é só pelo amor, né? E eu fico pensando, poxa, mas é sempre interesse, o ser humano, entendi. até busca uma troca. Isso! É sempre em troca. É sempre aquela E barganha. às vezes você tá numa ansiedade tão grande que às vezes acontece o milagre e você não tá nem aí. É porque o Você acha milagre, que você vai Léo, ser uma coisa porque o milagre, apoteótica. o milagre é uma conexão com o filho. Perfeito. Ah, boa. Você entende? O milagre é você perdoar o marido. E fica um negócio, sabe? Todo mundo querendo carro, dinheiro, casa, só isso. E amigos influenciadores, amigos não sei o que. É uma coisa, entendeu? É um desespero por uma coisa que você fala, gente, o milagre da vida, ele tá acontecendo o tempo todo. Mas como os milagres, as pessoas ficam esperando os milagres grandes, assim, coisas grandes, que dependem de você, na verdade. E aí você responsabiliza Deus, sabe? E aí você fica julgando e falando mal de quem tem Deus e quem não tem, e achando que é tudo igual, entendeu? Uhum. Em qualquer igreja, em qualquer religião acontece isso. Mas o que a gente estava falando antes, que eu queria, era essa coisa que eu queria responder, o que você falou. Perguntei das ações de Deus na sua vida. Ah, é? Então, aí essa questão do filho, pra mim, sempre foi um sonho meu ter uma família, né? E quando eu abri mão lá atrás, Léo, acabou lá. E quando eu abri mão lá atrás de tudo isso, hoje eu entendo que era por causa da minha família. Porque lembra da sincronicidade, lembra de tudo que a gente sonha. A vida é feita de escolhas. E Deus, e você que escolhe, entendeu? Então quando você anda mais conectada com Deus, você vai ser mais assertivo nas suas escolhas. Porque as escolhas de Deus são melhores do que as que a gente pode sonhar pra gente. Total. Eu posso até pensar em quero para Hollywood ganhar um prêmio, porque eu quero ser a melhor atriz do mundo. Pode ser um sonho, entendeu? Enorme. Sempre sonhei com isso. Uhum. E aí, você acha que isso é o ápice. Uhum. Só que Deus, ele tem mais do que isso. Entende? E aí gera frustração. Porque às vezes você atinge o tal ápice que você tanto sonha. E só que isso não te completa. Claro. E então nada disso me completou, entendeu? E não foi pouca coisa que eu vivi. Não. Não foi mesmo pouca coisa que eu vivi. Ainda Você mais teve vindo da onde tudo, meus pais muita vieram. coisa. Nossa Acho que do que a maioria das pessoas, das pessoas que sonham com a fama, dessa geração sonham. também, é. Você tá entendendo? Muitas pessoas sonham. Você viu Acordo tudo. de manhã. Suzana, você viu tudo. Eu fui todas as capas de revista. Todas. Possíveis de imaginar várias vezes. Isso é muita coisa, né, Léo? Várias. É muita coisa. E aí você pensa Foi uma assim... super exposição.
Durante acho que 3 anos, Muito. né? Foi o nome mais falado do Brasil. Muito. Assim, não tem... Até hoje, as pessoas me param e elas têm um negócio diferente, entende? E eu fico muito feliz, assim, de ver, assim... E as pessoas passarem comigo toda a minha história e, tipo, me abraçar no supermercado, porque eu deixei uma mensagem linda que mudou a vida dela. Ou que no shopping a menina estava faltando R$5 para dar para pagar para o filho entrar no brinquedo. E eu peguei e falei, não, mas eu tenho que, você não precisa ir no caixa eletrônico. Alguma gentileza lá da época da tiazinha. E eu acho que isso para mim é o mais importante, é o legado, entende? Perfeito. Isso eu acho que é legal, quando eu encontro uma pessoa que pega e fala... Caraca, você falou uma coisa pra mim no aeroporto que eu nunca esqueci. Eu falo, o que eu falei, que eu não lembro, mas se fala que eu quero saber. Legal. Isso pra mim é a minha riqueza. Eu não tô sendo, sabe, eu tô falando do meu fundo do meu coração. Então pra mim as coisas têm que fazer sentido. Deus me fez com esse cérebro. Maravilhoso. E eu agradeço Ele por ter nascido assim. Porque é isso que importa pra mim. Não me importa, importa eu me conectar com você, entendeu? Perfeito. Era isso que eu queria. Perfeito. Eu falei, eu quero encontrar o Léo. Porque eu quero criar um vínculo. Porque vínculos criam o tempo todo. No elevador você pode criar um vínculo, porque você pode perguntar a hora para a pessoa. Eu já criei tantos vínculos. Tenho uma melhor amiga do Rio, que agora eu vou visitá-la no Rio, a Michelle, que eu falei que eu ia te apresentar, que a gente se conheceu no elevador. É isso. E hoje nós somos irmãs. A vida é feita disso. A vida é feita disso. De encontros, de vínculos, de conexões. E é isso. Como é que você conheceu o Flávio? Falei pra você que ia perguntar. Não é, porque ontem a gente estava conversando Porque assim, disso. deixa eu explicar. Eu falei, tem perguntas que eu vou ter que responder sempre. Se não quiser responder? Não, imagina. Acabou a aula dele? Acho que acabou, tá todo mundo mais Depois disperso. a gente pode encontrá-lo? Pode, não sei se ele vai querer falar. Não, porque não é o Flávio falar, é só... Dá um abraço. Lógico, vou te apresentar, claro. Tá. Com Só pra gente registrar, porque assim, são poucas imagens que a gente tem de vocês juntos, Claro. Vamos Mas o pra lá? Flávio... Vamos. Então vamos falar do Flávio? Vamos. Chegou a hora da Flávio Sareta, família. tenista, famosíssimo, renomado. Renomado. Faz parte da história do tênis brasileiro. Sim. Como é que vocês se conheceram? Uma amiga que ficou falando pra mim o tempo todo, Su, o Flávio é apaixonado por você, amigo meu. Conheci, ela é uma amiga uma das minhas melhores amigas. Mas eu sempre encontrava com ela, assim, nos aniversários de uma dessas minhas melhores amigas. E aí um dia eu tava na praia, em Maresias, encontrei com ela andando, caminhando na praia e os amigos dela, que estavam lá, eram melhores amigos do meu marido. E o Flávio não tinha ido esse final de semana pra lá. E aí pronto, ele ficou sabendo que eu era amiga da Dri, ficou perturbando a minha amiga, 3 meses pra ela me dar... E eu falava, Dri, não dá meu telefone, porque eu tava super focada, lembra que eu tinha tido aquele encontro com Deus e ele fala da minha missão, então eu não tava nessa vibe, tava numa vibe de encontrar uma pessoa também que fosse parecida comigo, Entendi. que tivesse... Que tinha feito a conversão ao evangelho. Ah, claro, que Era fosse isso. da mesma tribo, eu Sim. falo, porque fica mais fácil. É que no início desses movimentos grandes que a gente faz na vida, a gente quer gente que fale a nossa língua. Não, totalmente. Totalmente. Porque é igual os judeus, né? Eu acredito. Exato. Pra mim não fazia sentido, entendeu? Sim. E eu tava muito decidida e tal. Nisso, ela não dava o meu telefone pra ele, porque eu falava que pra ela não dar. Sabe o que aconteceu? Ela deu o meu e-mail pra ele. Vou resumir E-mail? assim. Nessa época era Messenger, lembra Messenger? Eu sei, mas como é que a pessoa vai cantar o outro pelo e-mail? Mas ele foi muito bem. É? Muito bem. E depois teve uma festa da Sandy do Júnior que eu fui e que ele tava lá, ele ficava ligando pra Adri e falava assim, pede pra ela me ligar, pede pra ela... Eu vou apresentar ela aqui por telefone, ela tá aqui na minha frente. Eu não sabia que era ele que tava lá, eu nem sabia que era, né? Eu não curtia tênis, né? Agora eu sou radical no tênis. E aí o que aconteceu? Ele mandou um e-mail muito simpático, muito querido. Isso depois de 3 meses, só que ele falou, eu peguei na lista da Adri, do aniversário dela, seu e-mail e tal. E ele foi super divertido. Ele falou assim, você é muito querida, você é uma menina muito da hora. Porque nos bastidores todo mundo sabe que eu sou assim, gosto de praia, gosto de escalar a montanha, Simples. gosto da natureza, simples. E ele já sabia disso, né, por conta da nossa amiga. Ele falou, puxa, acho tão legal o seu jeito, tal, de não gostar de aparecer, de ficar toda hora. Ele foi muito... mexeu comigo a mensagem dele, né? Aí ele deixou o telefone lá
E falou, poxa, eu queria tanto jantar com você, te conhecer pessoalmente, cara, eu te admiro e tal, não sei o quê. Mas eu dei tanta risada porque ele é palhaço, né? Não consigo lembrar exatamente o que foi. Assim, eu só sei que meu irmão chega em casa, porque meu irmão, quando meu pai faleceu, ele ficou morando em casa, que ele é o caçulinha, e minha mãe também ficaram comigo pra gente se acolher e tal. E meu irmão chegou, acho que ele tinha 18 anos, e ele falou, e aí? Eu falei, beleza? Fê, você conhece esse tal de Flávio Sareta, um tal de Flávio Sareta? Ele falou, lógico. Eu falei, sério? Você conhece? Todo mundo conhece. Eu falei, não conheço, cara. Ele falou, ele é um baita tenista. Aí eu botei lá pra ver a cara dele. E já tinha gostado da mensagem, já tinha tocado meu coração. Quando eu vi, falei, nossa, ele é meu número. Aí meu irmão falou assim, você vai ficar encalhada. Liga pro cara e vai tomar um café, um chá, vai. Eu falei, você fica só em casa, você não sai pra lugar nenhum, não sei o quê. Aí, graças a meu irmão... E aí, nisso, ele pegou meu telefone. Ele me ligou no dia seguinte, ficou 3 horas conversando no telefone a primeira vez. Sintonia, um cara aberto, assim, pra espiritualidade. Isso já foi legal, sabe? Ele estava saindo do budismo, não estava mais, mas estava procurando, assim, uma identidade e tal, uma fé. E aí foi isso, cara. A gente namorou 1 ano, noivou e casou. Maravilhoso isso. Surpresa, amor! Só para um registro final, pode ser? Vem cá, dá um oi, só um abraço. Só dá um abraço. O Léo queria te conhecer, só pra acabar, já acabar. Só acabar. A gente já acabou a entrevista. Eu quero falar que você fala da sua biografia. Ah, tá, do livro, é. Tá. Ou a gente vai lá, né, até ele. Senta ali um pouquinho. Aí, Léo, então, a biografia. Cara, vai ser legal a biografia. Terminei já, agora a gente só vai editar, fazer capa. Agora, nesse 2º semestre, a gente vai... Mas tem um grande momento, uma grande surpresa? Ah, tem várias. Se eu ficar falando aqui, eu não posso falar muita coisa, né, Léo? Ninguém vai comprar o livro. Ninguém vai comprar o livro, cara. Mas tem grandes momentos. Tem grandes momentos. Já começa com um grande momento o livro. Começa como? Só conta, como começa o livro? Léo, como começa? Não posso te contar. Só como começa? Não posso te contar. Bom, então, em breve, né? Em breve. Agora primeiro depois do carnaval. Ah, então 2024. Então você podia contar, gente. Lógico que não. Depois vamos fazer um programa de novo pra gente falar. 2024, biografia de Suzana Alves. Pra encerrar, Flávio, você pode só dar um abraço aqui? Ainda bem que tomou um banho. Prazer, cara. Prazer. Beleza. Fica aqui desse lado. Só pra encerrar, Flávio Sareta, Suzana Alves. Te amo. Quero agradecer, Suzana, pela entrega, pelas histórias, pela sua verdade, pela emoção, por tudo. Parabéns, Flávio, por ter essa mulher ao seu lado. Eu sei, Deus foi bom comigo. É isso. E comigo também. Deus é bom com a gente. Beijo, quero que você se despeça, Suzana. Eu quero agradecer o carinho, quero agradecer a insistência do Léo também. Ele sabe que eu sou mais assim, reservada, né? Apesar de toda a história, mas eu senti que tinha que fazer essa entrevista aqui com vocês, sabe? Senti que era uma oportunidade da gente se conectar, da gente poder levar para vocês coisas que o mundo está precisando, sabe? Muitas pessoas sendo atacadas nas redes sociais, o Léo já foi muito atacado, eu também já tive várias pressões. E a gente quer dizer para vocês que se a gente venceu, né, Léo? Vocês conseguem também, não desistam do chamado, que essa é a missão. O Léo tem uma missão, eu tenho uma missão, o Flávio tem uma missão e você também tem. Então não desista do seu chamado, dos seus princípios e de levar aí amor, conteúdo para o mundo que está tanto precisando, né? Obrigada pelo carinho de todos vocês e por todas as mensagens maravilhosas que eu recebi. Obrigada, Léo. Suzana, obrigado. Muito obrigado. Adorei. Também adorei também. Obrigada, viu? Não precisa sair de cena, não. Você está em foco. Valeu, gente. Tchau, até a próxima.